Olá, gestor, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Douglas e sou CEO de uma empresa chamada Vetor. E nos últimos 7 anos a gente tem auxiliado empresas a melhorarem os seus resultados, a aumentarem o volume de riquezas geradas. E eu tô aqui para te fazer um convite especial, para você assistir nossa próxima videoaula, e eu vou falar para você um pouquinho de como empresas de sucesso são gerenciadas. Como que vai ser a gestão dessas empresas nesse ano de mudanças, nesse nosso 2019 que está se iniciando aí. E nessa próxima videoaula, eu quero trazer para você alguns cases, algo que acontece de verdade, coisas que você pode aplicar aí na sua vida, na sua empresa, para de fato melhorar os teus resultados. Então quero que você sente num lugar confortável, aproveite essa jornada aí, e a ideia é que ao final dessa videoaula você consiga melhorar um pouquinho o processo de gestão da tua empresa e como consequência melhorar aí os resultados da tua empresa. Quero propor um desafio para você no final dessa primeira videoaula. Para que a sua empresa existe? Sempre que eu faço essa pergunta para os empresários que a gente atende, eu ouço coisas do tipo: minha empresa existe para levar uma mercadoria de um ponto A até um ponto B, a minha empresa existe para satisfazer uma demanda de mercado, a minha empresa existe para realizar um sonho de um cliente. Tudo isso não está errado, só que essa é a parte romântica da história. Você que é gestor sabe muito bem disso. Toda e qualquer empresa existe com o objetivo primário de gerar riquezas. Alguém investiu tempo e alguém investiu dinheiro. E esse tempo e esse dinheiro, de alguma forma, eles precisam ser remunerados, precisam ser rentabilizados. Então, vem comigo nessa jornada, não perde a próxima videoaula, que tenho certeza que você vai melhorar o processo de gestão da sua empresa, vai pensar de uma forma um pouquinho diferente e vai, como consequência, melhorar os teus resultados. Espero te revelar. Um abraço e até logo. Então, galerinha, por que o Douglas está aqui hoje? Trabalhei muito tempo em banco e quebrei muita empresa. Você tinha que chegar para o cara e dizer: olha, pega esse R$500 mil que é bom para você, e na verdade aquilo era bom para eu bater as minhas metas. Isso não me satisfazia mais como ser humano. Isso estava um pouco desalinhado com aquilo que a mamãe da gente falava, né? Filho, seja uma pessoa honesta, seja educado, seja ético, íntegro. Então, há 7 anos atrás eu resolvi sair do banco e abrir uma empresa de assessoria financeira. E nós desenvolvemos então um método de aceleração de resultados, testado em mais de 150 empresas. A gente gerou mais de R$50 milhões em faturamento já com esse método aí, tá? E a ideia então é trazer um pouquinho dessas experiências para vocês, gente. Não sou professor, longe disso, não quero ser professor. A ideia é compartilhar um pouquinho dos cases que a gente vê lá no dia a dia, para que isso possa melhorar a saúde financeira da empresa de vocês. Beleza? Vamos lá então. Gente, a primeira coisa que eu queria propor para vocês é uma pequena reflexão. Por que a sua empresa existe? Quando eu faço essa pergunta para os meus clientes, eu ouço coisas do tipo: a minha empresa existe para que eu transporte uma mercadoria do ponto A até o ponto B. A minha empresa existe para atender uma demanda de mercado. A minha empresa existe para realizar um sonho do meu cliente, ou uma demanda do meu cliente. Tudo isso é muito bonito, é muito lindo, só que isso só funciona da porta para fora. Tá? A gente tem que entender, gente, que efetivamente as nossas empresas existem com um único propósito, ou com um objetivo primário, vamos chamar assim: gerar riqueza. A gente tem muito pudor de falar disso, né? No Brasil ainda parece aquela coisa que empresário rico é sempre mal visto, a gente não pode ter dinheiro, a gente não pode ter lucro, que é feio, né? E a gente tem que quebrar um pouco desse pudor, galerinha. A gente tem que entender que alguém investiu tempo e alguém investiu dinheiro. E esse dinheiro e esse tempo, eles precisam de alguma forma ser remunerados, ser recompensados. Segundo dados do Sebrae, mais de 75% das empresas no Brasil quebram antes do 5º ano de vida. E aí eu me pergunto, por quê? E aí, se a gente já viu o primeiro slide, fica um pouco mais fácil da gente responder essa pergunta. Como é que eu vou saber, ou como é que eu vou chegar numa meta de lucratividade de 25% se eu não sei quanto é a minha lucratividade atual? Como é que eu vou querer faturar R$1 milhão se eu não sei quanto que eu faturo atualmente? Gente, dirigir uma empresa pode facilmente ser comparada com dirigir esse carro, tá? Você precisa de ferramentas e metodologias de gestão que vão te auxiliar no processo de gestão, que vão te auxiliar numa viagem segura de um ponto A até o ponto B. Gente, é extremamente comum você propor uma melhoria para um empresário e você ouvir a seguinte expressão, abre aspas: isso não vai funcionar. Ah, isso a gente já tentou, não funcionou. Ah, o meu tataravô fazia assim, e aí agora a gente está continuando a fazer assim. Só que, gente, o mercado é dinâmico. As coisas mudam a cada 10 segundos. Então aquilo que a gente fazia ontem, pode ser que hoje esteja defasado.
tá? Então, se alguma vez você, na tua empresa, já usou essa expressão, isso aí não vai funcionar, ou isso não deu certo, a gente já testou, eu peço com carinho que você faça uma reflexão sobre o teu processo de gestão, tá? Além disso, é muito comum essas empresas serem gerenciadas pela inércia. O que é a inércia? A inércia gera uma outra síndrome, gente, que é bem nova aí também, chama-se síndrome do dia 32. Alguém já ouviu falar? Funciona mais ou menos assim, ó. Chega dia 31, tu vai fechar o teu caixa, vai ver se deu dinheiro ou não deu dinheiro, se deu para pagar as contas ou não deu para pagar as contas. E aí você começa a ver que falta dia no teu mês. Você tinha que trabalhar dia 32, dia 33, dia 34, dia 35, para poder pagar as contas do mês, tá? Por que isso acontece, gente? Porque essas empresas, elas são gerenciadas pela inércia. Aquela coisa assim, ó, tu entra num piloto automático, e se tu perguntar para o empresário qual que é o teu propósito, por que você levanta todas as manhãs, ou por que a tua empresa existe, ele vai dizer, cara, existe porque eu tô aí, meu pai deixou a empresa para mim, e eu não tinha muito o que fazer, aí eu tô vindo aí todo dia, entende? A gente tem que quebrar essa síndrome do dia 32. Quando você tem gestão dentro da tua empresa, você sabe exatamente o que você precisa fazer desde o dia 1º para poder entregar o resultado que a tua empresa espera. Então você nunca vai ser refém da síndrome do dia 32. Tá? O que a gente precisa, gente, é ter essa ideia. Desde o dia 1º eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender, quanto que tem que ser o meu custo máximo, quanto que eu posso investir com marketing, quanto que eu posso investir com pessoas, quanto que eu posso gastar com aluguel, água, luz, telefone. Isso é gestão, gente. Então o que a gente precisa, gente, é ter atitude. É isso que diferencia um empresário de sucesso. Tá? É isso que eu tenho percebido em comum em empresas que geram muita riqueza, muita riqueza. São pessoas que às vezes elas não sabem como fazer, mas elas têm atitude suficiente para ir atrás, para contratar pessoas boas, tem humildade, tem vontade, tem humildade para aceitar que, às vezes o meu funcionário sabe um pouquinho mais do que eu sobre determinado assunto ou sobre outro assunto. Então, o Rodrigo falava muito de cocriação, de criar as coisas compartilhando. Então, a assertividade de uma decisão tomada em várias mãos, ela é muito mais produtiva. Então a gente tem que ter essa atitude e essa humildade aí, tá, galerinha? Tem alguns estudos que dizem que 83% das empresas catarinenses não têm fluxo de caixa, não usam fluxo de caixa, ou seja, o empresário não sabe quanto dinheiro entra, nem quanto dinheiro sai da empresa dele. Pasmem, tá? Pasmem, mas é mais comum do que vocês imaginam. Então conheçam intimamente a empresa de vocês, isso é bastante importante, tanto operacionalmente quanto financeiramente falando, tá? É bastante importante, gente, que você crie uma análise da situação interna e da situação externa do ambiente onde a tua empresa está inserida. Isso é bastante importante, tá? Então o que você vai fazer? No ambiente interno você vai se perguntar, o que eu faço bem feito, que eu tenho que continuar fazendo para me diferenciar da concorrência? Primeira pergunta, analisando o ambiente interno da tua empresa. Segunda pergunta, ainda analisando o ambiente interno. O que eu posso fazer um pouquinho melhor para continuar me diferenciando da concorrência ou para começar a me diferenciar da concorrência? Isso é bastante importante, tá, gente? E sejam honestos nessa autocrítica aí, isso é bastante importante. Pensando ainda nesse segundo item, mas agora no ambiente externo à tua empresa. Quais que são as oportunidades de mercado que estão surgindo que eu posso aproveitar? Então, por exemplo, o governo federal está criando uma lei que tornou obrigatório o uso do extintor de novo no carro, né? Que eu já nem sei mais se é obrigatório ou não, porque em 2, 3 meses ali mudou 60 vezes, né? Mas digamos que não era obrigatório e por algum motivo o governo federal criou uma lei e agora vai ser obrigatório o uso do extintor no carro. Cara, se eu tenho uma empresa de extintor, eu tenho que estar antenado nessa informação, porque essa informação joga ao meu favor. Eu posso aproveitar isso comercialmente e começar a fazer propaganda, fazer marketing da minha empresa. Eu posso pensar em parcerias, de repente, para gerar um ganho na produção das minhas peças. De repente eu não tenha nem como atender a demanda de mercado, mas se eu estou antenado no que vai acontecer, eu posso me preparar para isso. Então isso é bastante importante, tá? E a quarta pergunta que você tem que se fazer ainda nesse item 2 aí, quais que são as ameaças que o mercado está trazendo para próximo da minha empresa que podem me prejudicar?
O inverso, por exemplo, daqui a pouco o governo pode aprovar a lei dizendo que, olha, não vai mais ser obrigatório usar extintor de incêndio no carro. E o meu produto pode se tornar obsoleto, né? Terceiro item, gente, responda a pergunta: quais são os fatores críticos para o sucesso da minha empresa? Se você quiser criar um indicador de performance na tua empresa, se você quiser criar uma meta dentro da tua empresa, essa pergunta é uma das perguntas mais importantes que você precisa fazer, tá? Todo e qualquer processo dentro da tua empresa, seja ele operacional, comercial, financeiro, pessoas, enfim, todo processo relevante dentro da tua empresa precisa obrigatoriamente ter pelo menos um indicador de performance, um dedo duro que te fale se você está atingindo o resultado esperado ou não e que sirva de força motriz para que você crie alguma ação corretiva em cima desse indicador. Extremamente importante, tá, gente? E uma pergunta ainda aí para finalizar nesse slide aí, onde que eu quero estar daqui a 2 anos, onde que eu quero estar daqui a 3 anos, onde que eu quero estar daqui a 5 anos? A gente tem uma visão muito romântica de planejamento estratégico das empresas, né? A gente acha que planejamento estratégico é eu mandar confeccionar um quadrinho com a missão, visão e valores da minha empresa e colar na parede. E às vezes a gente vai fazer um diagnóstico, a gente está fazendo o processo de assessoria na empresa do cara lá, implantando um método de aceleração de resultados, e o cara, a gente pergunta para o cara: e aí, a tua empresa tem missão, visão, valores? O cara diz: tem, não, aqui a gente tem tudo isso, planejamento estratégico. Aí você pergunta para o cara: qual que é? Aí ele: peraí, eu vou dar uma olhada aqui no site, ou onde é que está o quadrinho mesmo, para pedir para a tia da limpeza trocar de lugar esses dias. Aqui, ó. Gente, se isso não tiver enraizado dentro de vocês, não faz sentido nenhum, tá? Mas é importantíssimo que você tenha essa visão de longo prazo. Vamos lá entender o que é gestão financeira, gestão estratégica dentro de uma empresa. Todo mundo tem uma caixa d'água em casa, tá? No apartamento, na casa. Se não tem, provavelmente vocês não repararam, mas lá em cima do prédio de vocês tem. Como é que funciona uma caixa d'água? Você tem uma entrada muito pequena de água, de recursos, que vem lá da Casan, da Samai, que é um caninho de 25, 1/4 de polegada que a gente chama, tá? E você tem um ladrão gigante que você alimenta toda a tua casa. Você tem água para cozinha, água para o banheiro, água para lavar a calçada. Então já tem uma disparidade aí, certo? Já entra menos água do que sai. Qual que é a essência da caixa d'água? Qual que é a razão de existir de uma caixa d'água? É que você tenha uma reserva para que, se em algum momento você tiver uma interrupção no fornecimento, ou se você por algum motivo tiver um consumo exacerbado de água na tua casa, tu não fique sem água. Então a razão de existir da caixa d'água é um saldo positivo de caixa d'água. O que é a saúde financeira de uma empresa? O que é a gestão dentro de uma empresa? É você ter este conhecimento aqui. Você saber exatamente quanto dinheiro está entrando na tua empresa, quanto dinheiro está saindo da tua empresa, e mais do que isso, galerinha, saber qual que é o saldo disponível de dinheiro na tua empresa. É preciso a gente entender que a saúde financeira de uma empresa, lembrem-se disso sempre, gente, a saúde financeira de uma empresa está diretamente relacionada com a quantidade de dinheiro disponível que você tem na tua empresa. Se você tem dinheiro sobrando na tua empresa, se você consegue aplicar dinheiro, se você tem sobra de caixa, você tem saúde financeira, muito provavelmente. E o inverso também é verdadeiro. Se você não tiver disponibilidade de caixa, se não tiver dinheiro sobrando na tua empresa, muito provavelmente você não tenha saúde financeira, tá? Então todas as decisões que vocês tomarem daqui para frente, eu gostaria que vocês tomassem sempre pensando nisso, tá? Eu estou sentado na frente de um painel de controle, eu preciso ter um painel de controle para tomar decisão. O que eu quero dizer com isso, gente? Potência não é nada sem controle. Tá? Tem uma propaganda da Pirelli, se eu não me engano, que fala isso aí há bastante anos já. Não interessa quanto você fatura, interessa quanto dinheiro sobra de cada venda que você faz. Tá? A gente, quanto empresário, a gente tem um perfil muito empreendedor, um perfil muito comercial. A gente quer sair vendendo, e aí quando a gente tem dificuldade financeira, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Preciso vender mais. E daqui a pouco você está vendendo um produto ou um serviço com prejuízo e você está se afundando cada vez mais. Então lembrem-se sempre desse conceito, gente. Não interessa quanto você fatura, mas sim quanto dinheiro sobra. Como empresas de sucesso são gerenciadas? Eu acho bem bacana trazer esses cases para vocês aí, tá?
De fato, gente, a gente tem que entender, se eu pudesse traçar um paralelo entre todos os empresários que eu vi ganharem dinheiro na minha vida, eu destacaria essas duas situações aí, tá? Metodologia de gestão e indicadores de performance, tanto operacionais quanto financeiros. Douglas, o que é uma metodologia de gestão? Gente, um bom plano de ação, quando ele é bem utilizado, e você utiliza aquela ferramenta para quebrar a inércia da tua empresa, para fazer os resultados acontecerem, já é uma boa metodologia de gestão. Tem um conceito da Fundação Nacional da Qualidade que eu acho fantástico, gente, que fala mais ou menos o seguinte: gerenciar uma empresa é construir resultados. Gerenciar uma empresa é construir riqueza, é gerar riqueza. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo diferente disso não é gestão, gente. Não é gestão. Sabe aquela história do bombeirão? Tem alguns clientes meus que você pergunta para ele: como é que tá? Cara, tá corrido, eu não vou tirar férias de novo esse ano. Ou às vezes pior ainda, o cara fala para mim assim com o peitão estufado, né? Ó, Douglas, se eu sair daqui da empresa, a empresa quebra, vai parar tudo. Eu digo, bom, azar no teu, né? Quem nunca vai tirar férias na vida é você, tá? Então, gerenciar uma empresa, a gente não tem nada a ver com ficar apagando incêndio o dia inteiro. Gerenciar uma empresa é evitar que os problemas aconteçam, na verdade, tá? E indicadores de performance, galerinha, tanto operacionais quanto financeiros. A gente tem que entender que o indicador de performance, ele nada mais é do que um dedo duro do processo, tá? E o indicador de performance, gente, a meta, ela tem exatamente essa mesma função. Ela tem que explicitar para você que você está na velocidade errada ou na direção errada. E mais do que isso, gente, ela precisa ser a força motriz para que você tenha alguma atitude de melhoria, que você quebre a inércia. A ideia é que você olhe para a tua meta todos os dias de manhã e pense o seguinte: eu preciso vender 10, eu vendi 8, então eu preciso de alguma ação para chegar nos 10 que eu preciso vender, tá? Essa que é a função de uma meta. Às vezes a gente tem uma visão deturbada de dizer que a meta está ali só para sacanear, para sabotar, para evitar que a gente pague remuneração variável, né? Dizer, o cara botou a meta alta lá só para não pagar comissão para a gente. Não. O grande objetivo e feliz do empresário que entende isso, feliz do empresário que consegue comunicar isso para a equipe dele, para a equipe de liderados dele, que a meta está ali para unificar o esforço de todo mundo. A ideia, gente, é que todo mundo reme na mesma direção, que a gente concentre energia, todo mundo remando na mesma direção, né? Hoje em dia existe um conceito novo aí que o pessoal fala de sinergia. A meta, ela é um dos fatores que pode te ajudar a criar sinergia. Até o processo de desligamento de um funcionário, gente, ele é menos traumático quando você tem indicadores de performance. Porque você fala para o cara o tempo inteiro: eu preciso que você entregue 10. O cara entrega 8. Aí você faz um feedback com ele, senta, alinha, conversa, treina com ele, dá mais 30 dias para ele, ele entregou 8 de novo. Você conversa de novo com ele, no terceiro mês ele entregou 8 de novo. Infelizmente, esse jeito que ele está trabalhando está desalinhado com a realidade que a empresa precisa, tá? Então, até o processo de desligamento, a gente despersonifica um pouco a coisa. Não é o Douglas que está enchendo o saco toda a vida para eu bater a meta. Não é o Douglas que acha que eu acho que eu me mato trabalhando, e o Douglas toda a vida aqui reclamando que eu não estou trabalhando, que eu não estou me doando, que eu não estou dando meu sangue pela empresa. É porque a empresa precisa disso, gente. Então, até esse processo de condução fica menos personalizado. Não é o gestor de saco cheio ou enchendo o saco do pessoal, tá? Então, bem importante isso, galerinha. Tanto operacionais quanto financeiros. Então, gente, um passo a passo aí, 4 passos para você melhorar os resultados financeiros da tua empresa. E o primeiro passo não podia ser outro, a gente já falou bastante disso hoje, é medir. Medir. A gente parte da premissa que o que não é medido não é gerenciado. Então eu só posso melhorar aquilo que efetivamente eu consegui medir. Bastante importante, tá? Segundo passo, planejar uma melhoria. Gente, a gente tem que, antes de sair executando alguma coisa, a gente tem que pensar, planejar. Eu tenho que entender quais que serão as consequências daquela minha decisão antes mesmo de tomar aquela decisão. Tá? Por quê? Daqui a pouco, para eu voltar para trás, ou para eu redirecionar o meu carro, ou daqui a pouco para voltar para o caminho certo, é muito oneroso, é muito doloroso. Então, invistam tempo planejando a mudança. Tá? Agora, vamos abrir um parênteses.
Não usem o planejamento como muleta para não executar as coisas. Eu tenho um cliente meu que está com planejamento estratégico na empresa lá há 7 anos. Está guardadinho dentro da gaveta. Lindo, fantástico. E está há 7 anos esperando alguém abrir a gaveta e ter atitude de colocar em prática. Que é a próxima etapa, a execução. Tá? Se você planejar a melhoria, tá? E é bastante importante nesse momento que você está planejando a melhoria, você entender o porquê que você não está atingindo determinada meta ou determinado indicador. Se você conseguir identificar precisamente o porquê que você não bate a tua meta de faturamento, você vai resolver o problema na hora que você estiver executando a melhoria. Tá? Se você não entender, se você não descobrir qual que é o real motivo pelo qual você não bate as suas metas, você vai criar um monte de ação corretiva e não vai conseguir executar. Tá? Ou vai executar, mas não vai trazer o resultado esperado para você. Nessa hora que você estiver executando, gente, é extremamente importante a gente desenvolver pessoas. A gente menospreza esse item. Tá? A gente acha que, eu sou empresário, uma coisa tão óbvia para mim, como é que meu funcionário não sabe isso? Gente, é por isso que você é empresário e ele é funcionário. Tá? Lembrem-se sempre de treinar as pessoas envolvidas no processo. Isso vai fazer com que a assertividade, ou além da assertividade dessa decisão tomada, os resultados apareçam de uma forma muito mais rápida. Então, invistam tempo treinando os funcionários de vocês. Invistam tempo fazendo reuniões produtivas, não reunião para marcar reunião. Tá? É importantíssimo, é extremamente importante que a gente, como empresário, a gente comunique quais que são os objetivos para os nossos funcionários. Porque se eu não falo para ele que eu quero vender 10 mil camisetas por mês, daqui a pouco ele está produzindo 5 mil camisetas por mês achando que está apavorando. Vai inclusive te pedir aumento, porque ele acha que ele está dando sangue para a empresa. E de fato ele está. Só que você, como gestor, nunca deixou claro para ele que ele precisa produzir 10 mil camisetas e não 5 mil camisetas. Então, esse contato, essa comunicação com o teu funcionário é extremamente importante, tá? Treine ele para então ele executar aquela tarefa de um novo jeito, para ele colocar em prática aquela ação corretiva, aquela contramedida que você criou, tá? Inclusive, nesse processo aqui de criar essa melhoria, de planejar essa melhoria, é bastante importante que você traga para a mesa mais pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas no processo, mais assertiva é a decisão tomada, tá? Depois que você executou, você colocou em prática essas decisões aí, essas contramedidas, é importante que a gente cheque novamente os resultados. Eu preciso ter o meu painel de controle. Eu preciso saber se o meu carro, na hora que eu baixei uma marcha, se ele foi para os 80 km por hora que eu esperava, se eu tenho combustível suficiente, se eu estou na direção correta ou não. Então, extremamente importante, gente, checar os resultados. E para fechar o ciclo, agir corretivamente, se necessário for, tá? Digamos que a minha meta lá era 10, eu entreguei 8, estava entregando 8. Planejei uma ação corretiva e entreguei 9. Então, a gente está um pouquinho melhor do que estava, mas ainda não está no 10, que é o que a empresa precisa efetivamente. Então, você vai agir corretivamente novamente. Tá? Você vai traçar uma nova estratégia ou vai reafirmar aquela estratégia que você vem fazendo. E caso você tenha de fato entregado as 10 unidades que a empresa precisava, você vai padronizar, tá, gente? Vai chegar um momento nas empresas de vocês que você não tem mais onde cortar custo. Você vai olhar lá para o teu demonstrativo de resultado de exercício, uma ferramenta que a gente usa para medir o lucro da empresa, e você vai ver, meu Deus, se eu cortar mais alguma coisa, eu vou parar a operação da empresa. Nesse momento é importante você entender que você melhorar a eficiência dos processos faz toda a diferença. Às vezes, faz com que você consiga desinchar a estrutura da tua empresa. Então, quanto mais padronizado forem os processos da tua empresa, menor a chance, menor o risco de você ter erros de operação, de você ter retrabalho na tua empresa. E às vezes a gente não para fazer essa conta, mas retrabalho é custo, gente. Douglas, mas eu não tenho custo, porque é só eu cancelar lá a nota fiscal e refazer. Beleza, aí daqui a pouco você tem 4, 5 funcionários emitindo a nota fiscal desnecessariamente. Daqui a pouco um funcionário te traria o retorno se o processo fosse padronizado, se fosse certinho. Tá? Então a ideia, gente, é basicamente isso. Se a gente fosse trazer para a nossa vida real aqui, eu preciso faturar R$1 milhão por mês. Beleza, esse é o nosso indicador, essa é a nossa meta. Eu estou faturando atualmente R$800 mil.
Então nós vamos chamar a nossa equipe comercial, vamos chamar o pessoal da produção, vamos chamar o pessoal do marketing, chama o maior número de pessoas possíveis e você, quanto gestor, tem como missão fazer uma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O cara da produção vai te dizer o seguinte: olha, a gente está com um problema na máquina, a máquina está quebrando muito. O que você vai fazer? Por quê? A máquina está quebrando muito porque a gente não está fazendo a manutenção preventiva. Opa, então você tem uma ação, você tem uma contramedida. Repara que talvez uma coisa que não tivesse nem link, a gente nem teria pensado nisso. Eu preciso vender mais. E o que tem a ver a minha máquina? Então é importante você ir se perguntando por quê, por quê, por quê. Aí o cara do comercial falou o seguinte: olha, os meus vendedores lá, eles não têm tanto conhecimento dos produtos. Opa, então você tem mais uma razão pela qual você não está conseguindo bater a tua meta. Então o que você vai fazer? Duas ações. Primeiro, manter a manutenção preventiva das suas máquinas em dia. Segundo, dar um treinamento para os teus revendedores, tá? Para os teus comerciais, o pessoal do comercial lá. E daqui a pouco surgiu na mesa uma outra ideia de que, sei lá, o pessoal do marketing não está conseguindo comunicar a experiência que o produto proporciona. Reparem isso. Eu não estou falando de produto nem de serviço, tá? Aliás, gente, de coração, pode ser a coisa mais absurda que vocês vão ouvir hoje, tá? Mas parem de vender produto e parem de vender serviço. Vendam experiência. A gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, tá? Então você descobriu que o cara do marketing estava um pouquinho desalinhado com esse propósito. Então você tem uma terceira contramedida, uma terceira ação corretiva. Fazer com que o pessoal do marketing comunique experiência e não mais faça venda de produtos. Porque se você ficar focando no produto, você vai entrar em guerra de preço com o teu concorrente. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais dessa experiência para frente. Então, colocado em prática esse planejamento, você vai treinar as pessoas envolvidas, tá? Vai executar aquelas 3 ações e vai checar novamente os resultados. Se você atingiu R$1 milhão que você sonha de faturamento, você vai padronizar isso. Você vai sempre fazer esse treinamento, sempre fazer a manutenção preventiva, sempre trabalhar o marketing da mesma forma, tá? E caso você ainda não tenha atingido, chama todo mundo para a prancheta de novo e vamos repensar. Gente, o que a gente pode fazer além do que a gente já está fazendo para chegar efetivamente no 1 milhão, tá? Isso aqui, gente, tem que ser uma foto de cabeceira de todo empresário. Quando você acordar de manhã cedo para lavar o teu rosto, isso aqui tem que estar no teu espelho do banheiro lá, tá? Todos os dias a gente tem que pensar nisso, em como melhorar os nossos resultados. Beleza? Isso, beleza. E a gestão do futuro, gente? Aí que vem a parte de como empresas de sucesso vão ser gerenciadas daqui a 1 ano, daqui a 1 dia, daqui a 10 meses, tá? Lembra que eu falei para vocês no começo, não tem como eu separar isso, não tem como eu pensar no futuro. Isso aqui é o futuro, isso aqui é o que está acontecendo, ou deveria acontecer nas empresas a partir de hoje. Então, gente, a gestão do futuro é uma gestão baseada em propósito, tá? O Rodrigo falou muito bem disso, lembra da proposta de valor que ele falou? E eu falei para vocês, né, a gestão de quem não vende mais produtos e serviços. Gente, eu tenho licença poética porque eu sou apaixonado por Coca-Cola. Eu poderia tomar 1 litro de Coca-Cola, uma garrafa daquela de 2 litros por manhã e uma por tarde. Mas todo mundo sabe que Coca-Cola, não Coca-Cola, refrigerante de uma forma geral, faz mal. Né? Faz mal para a saúde, há umas correntes aí que estudam até algumas coisas mais graves. Mas enfim, o que a Coca-Cola vende, gente? Fala para mim aí. Gente, o que a Coca-Cola vende é o prazer de você estar almoçando no domingo com a tua família, com a tua vovozinha do lado, com o teu cachorro brincando por baixo da mesa. Isso é experiência. Coca-Cola não vende refrigerante. Coca-Cola vende a experiência de você estar almoçando num domingo gostoso com a tua avó, com a tua mãe, com a tua família, aquela bagunceira, o cachorro passando por baixo da mesa. Isso é experiência. Vou te dar um outro exemplo, olha só. Você tem 2 possibilidades, tá? Você precisa fazer um implante de dente. E um dentista faz implante de dente. Ele resolve o teu problema, certo? Então o que você vai fazer? Doutor, eu preciso fazer um implante de dente. Essa é a opção 1. Agora você tem a outra opção de um dentista que vai te dar a possibilidade de você voltar a sorrir em público como você nunca sorriu. Ele vai tirar toda a vergonha que você tinha por causa daquele dente que você não tinha na boca. Qual dos 2 vocês pagariam mais para ser atendido? O segundo, com certeza, né? Mulheres, eu digo mulheres porque nós homens não compramos, né? A gente não consome nada. Então, meninas, vocês têm 2 possibilidades.
Vocês têm uma loja que vende roupas, ou vocês têm uma loja que vai deixar vocês mais poderosas, mais bonitas, mais seguras de si, os seus resultados das suas empresas vão melhorar, porque você vai estar mais confiante. Em que loja você entraria? Na primeira ou na segunda? Com certeza na segunda. Gente, isso é experiência. Chega de vender produto. Quem vende produto ou vende serviço, está fadado a um insucesso, vai quebrar. Porque as pessoas não querem mais consumir produto e serviço, elas querem consumir experiência. Vamos além, gente. O teu cliente, quando ele compra experiência, ele está muito mais propenso a gastar dinheiro contigo, tá? Porque um implante de dente, eu sei que custa 3 mil reais. Agora, a possibilidade de eu voltar a sorrir em público sem ter vergonha do meu rosto, eu pagaria 15 mil reais, sem pestanejar, sem pestanejar. Então, quando o teu cliente ele está envolvido por essa tua proposta de valor, quando ele percebe a tua proposta de valor, ele vai gastar muito mais dinheiro contigo. Consequentemente, você vai ganhar muito mais dinheiro. O resultado financeiro da tua empresa vai ser uma consequência. Então, pensem sempre nisso, tá? Gestão do controle da informação, das metas, isso é o futuro, gente. A gente não tem mais espaço para gestão por achismo. Eu não posso mais aceitar que a gente gerencie as nossas empresas achando que a gente está bem, ou achando que a gente não está bem, achando que eu estou ganhando dinheiro, daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Aí o que a gente faz? Quando a gente está pagando para trabalhar, a primeira coisa que estoura é o caixa da empresa. Ah, eu preciso melhorar o caixa. Meu Deus, não estou conseguindo pagar as contas. Aí o que você faz? Aumenta o volume de venda. Aí aquilo que era um problema, torna-se um problema maior ainda. Então, gente, a gente precisa ter controle, informação, transformar os números a gente sempre brinca que a diferença de pessoal da área de TI, né? A diferença de dados e informações aí. A gente tem que transformar dados na tua empresa em informações. A gente tem que estar o dia inteiro pensando em números, tá? Velocidade da gestão da luz, gente. A gente não tem mais espaço para as coisas morosas, tá? Feliz ou infelizmente, você vai me dizer assim, ó, Douglas, eu não tenho como pagar um software. Beleza, usa a cadernetinha do seu Manuel lá. Não é problema você usar. Agora saiba que você vai levar muito mais tempo para identificar um possível problema na tua empresa. Ou pior ainda, daqui a pouco você vai levar muito mais tempo para identificar uma possível oportunidade. Que é pior ainda, você vai estar perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro. Então isso é extremamente importante, gente. A gente tem que ter a nossa gestão na velocidade da luz. A gente não anda mais de Fusquinha, a gente tem que andar de Ferrari, galera. Esse que é o conceito. E pensem muito na tecnologia ajudando vocês, gente. Tá? A tecnologia tem exclusivamente esse propósito, agilizar o processo. Então, ao invés de eu ter as minhas vendas num caderninho, e eu vou ter que somar tudo aquilo no final do mês, além de eu ter uma possibilidade muito grande de erro, porque eu posso falhar na hora que eu estiver somando e tal, daqui a pouco eu estou tomando decisão em cima de uma coisa que não é verdade. Então, usem a tecnologia. E eu vou mais além, tá? A gente tem uma cultura, de novo, aqui no Oeste não acontece, né? Eu sei que lá no litoral acontece bastante, de sonegar imposto, tá? Porque a gente acha que aqueles R$1.000 por mês que a gente deixa de pagar de imposto, está entrando no meu bolso. E aí eu perco todo o processo de gestão da minha empresa. Aí eu não sei quanto que é o meu estoque, eu não sei quanto dinheiro eu tenho parado, eu não sei quanto que eu tenho para receber. Eu tenho inclusive clientes que devo, não nego e não vou pagar porque tu não emitiu nota fiscal. Pasmem, isso acontece, gente. Eu tenho clientes que quando tu vai cobrar o cara fala o seguinte, não vou te pagar. Tá, mas então eu vou protestar. Para protestar o quê? Tu não emitiu nota fiscal, não tem boleto, não tem nada. Então isso acontece, gente. Então, essa questão de você não tirar nota, essa questão de você não ter 100% dos controles da tua empresa não compensa. O crime não compensa. Apesar da gente ver uma situação econômica do país que até compensa, mas vamos lá. Esse tipo de crime aí, sonegação fiscal, não compensa porque você perde esse processo de gestão da tua empresa. É muito melhor você pagar esses R$1.000 a mais de imposto que você pagaria. E gente, eu falo R$1.000 mesmo porque às vezes é isso. Às vezes a gente não faz conta. Eu tenho clientes que colocam R$200 por fora na carteira do funcionário por mês. 200 pila, gente. Às vezes, por causa de 5, 6 funcionários, tu pagaria de imposto, estou chutando, R$100 a mais por mês. E tu evitaria uma ação trabalhista de R$100.000 por mês. Então, sonegação fiscal não compensa. A gente perde todo o processo de gestão. Você tem que utilizar esse valor, esse recurso aí, para
calcular o índice de eficiência do teu processo de compra, calcular o teu estoque, o giro do teu estoque, ver se daqui a pouco você não poderia economizar em outras coisas. Então, bastante importante, tá, gente? Essa informação aí é o cerne, é a base de todo o nosso processo de gestão. E bastante importante também a gente entender que se essa informação não refletir a realidade, a gente vai tomar decisão em cima de uma coisa que não está correta. E é o pior tipo de erro que existe, tá? Porque a gente precisa, ou a gente vai tomar uma decisão a milhão, andando a 120 por hora, achando que agora eu tenho um número, agora eu vou tomar a decisão. E o que acontece? A minha informação está errada. Então prestem muita atenção nisso, tá? Gestão do conhecimento, gente. A gente precisa ter atitude, a gente precisa aprender. Vocês sabem como é que funciona? Eu tenho um amigo meu que estava na Finlândia alguns dias atrás, e a Finlândia é o país do mundo que tem os melhores índices de educação. E ele foi exatamente para visitar uma escola. Sabe como é que funciona a escola lá? Ele estava numa turminha ali de 11, 12 anos de idade, e não tem prova. Não tem prova, não tem matéria, lá eles não estudam matemática, não estudam ciências, não estudam nada disso. Como é que funciona a educação lá? Chega final do ano, final do bimestre lá, a professora faz uma pergunta para a galerinha. Antes da pergunta da professora, já começa assim. Quando ele entrou na sala, a professora falou em inglês com os alunos de 10, 11 anos e disse: gente, vocês se importam da gente ter aula em inglês hoje, que a gente tem um amigo lá do Brasil que está aqui para conhecer, para visitar a gente? Todo mundo falando 4, 5 línguas com 10, 11 anos de idade. E a gente acha que a gente no Brasil tem educação, né? E aí a professora fez uma provinha lá para eles, a suposta prova deles. Ela perguntou o seguinte: o que Churchill deveria ter feito para inibir a invasão de Hitler? Simples assim. Simples assim. Gente, olha o tamanho da grandiosidade dessa pergunta. Os alunos têm que entender de estratégia, têm que entender de história, têm que entender de propósitos, têm que entender muitas coisas. É por isso que a gente sempre se pergunta, né? Alguém de vocês já usou a fórmula de Bhaskara na vida de vocês? Já? Não? Tem uma pessoa, duas. Baixa a mão, senão vai estar mais de 3 aí. 2 pessoas aqui dentro, cara, que usaram a fórmula de Bhaskara. Então o que a gente precisa é isso, de educação. Na hora ali, os alunos começaram assim, eles mesmos formam os grupos deles, e um carinha lá falou: não, teu avô lutou na guerra, chama ele para dar um depoimento aqui na sala. Tu desenha bem, então tu vai fazer a ilustração do trabalho. Tu apresenta bem, então tu vai lá na frente falar para a galera. É isso, gente, isso é conhecimento, tá? E a gente não está preparado para isso. Gestão da negociação. Quem de vocês já falou com os fornecedores de vocês hoje ou ontem, hoje não, porque a maioria está fechada, né, mas ontem, para renegociar preço, para renegociar prazo? Primeira coisa que eu ouço quando o meu cliente fala para mim isso, ele vai dizer assim, mas ele tem a política dele, eu não vou me meter, não posso me meter, ele não vai vender para mim. Gente, extremamente importante a negociação. Negociação. Chama o teu fornecedor, diz para ele que tu quer ser um parceiro comercial dele, evita a tua imobilização de capital financeiro, faça com que o teu fornecedor financie o teu estoque, gente. Isso é extremamente importante. E aqui tem um paradigma muito grande, né? A gente tem medo de negociar. Tá? Nessa mesma escola, esse meu amigo comentou que ele estava caminhando pelo corredor e tinha 3 alunos sentados numa cadeira, um maior de uns 14, 15 anos no meio e 2 alunos de 10 anos do lado. E aí ele perguntou para a professora: o que esses alunos estão fazendo? E aí a professora respondeu o seguinte: não, o do meio, o maior, ele está fazendo uma como é que chama? Quando a gente faz uma conciliação. O maior de 15 anos está fazendo uma conciliação entre eles porque os 2 menores brigaram. E aí? Uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, fazendo uma conciliação. Olha como eles são preparados para trabalhar a negociação e a gente não. Entende? Então, tenham isso como atitude na vida de vocês, bastante importante. Gestão do relacionamento com o cliente. Estava fazendo um treinamento alguns dias atrás e o instrutor falou o seguinte: antigamente a gente queria que o nosso cliente fosse fiel a gente. Hoje em dia, a gente tem que ser fiel ao nosso cliente. Outra coisa importante, gente, sempre que você tem dificuldade financeira na tua empresa, ou tu aumenta o teu volume de vendas, ou tu faz a tua parte reduzindo custos. Só que eu não posso botar um revólver na cabeça do meu cliente e dizer para ele: cara, compra comigo porque eu tenho que pagar meu custo fixo. Não tem como, tá? Pior ainda, se tu força muito a tua venda, é capaz de não ter inadimplência ainda, o cara não te pagar, porque aquele produto de repente não era para ele. Agora você pode olhar para dentro da tua casa e fazer a tua tarefa, tá? Fazer a gestão dos teus custos. É sempre muito mais eficiente a gente olhar para dentro de casa do que para fora.
Gestão do compartilhamento, gente. Quem aqui já pensou em ligar para o concorrente e dizer o seguinte, cara, o que tu acha da gente comprar uma carreta juntos de insumos? Então eu e você aí brigando, daqui a pouco, pô, eu estou pagando frete, tu está pagando frete, tu está pagando armazenagem no porto, sei lá, enfim. Quem já pensou em passar a mão no telefone, ligar, agora o Rodrigo disse que não é mais o telefone, é o WhatsApp, né? Manda um WhatsApp pro cara, né? Vamos fazer uma parceria, vamos comprar em parceria. Isso é compartilhar, né? A gente tem uma tendência de mercado que a gente não vai mais comprar produto daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A gente vai ter lá um local onde eu vou pegar as ferramentas que você pode usar, eu posso usar, todo mundo pode usar, né? Apartamentos, prédios, já tem muito disso. Então pensem em compartilhamento. E a gestão de quem souber prever o futuro, gente. Niemeyer, que era um ícone, o maior arquiteto do Brasil, fez um prédio em São Paulo há 40, 50 anos atrás, que é o maior prédio do Brasil, aquele que é em S, tipo um minhocão, assim, não vou lembrar o nome do prédio lá em São Paulo, mas tem 18 mil apartamentos no prédio e tem 60 vagas de garagem. Isso aí. Hoje em dia já é uma briga, né? Hoje em dia é uma briga que os prédios são projetados para ter 2, 3 vagas de garagem, imagina lá. Então, gente, ele não foi capaz de prever o futuro. Então, infelizmente, aquele prédio lindo, maravilhoso, o maior da América Latina, o maior do Brasil, não serve para nada, tá? Porque não tem vaga de garagem. Então, isso é bastante importante. Para a gente finalizar, e aqui eu digo que o Rodrigo copiou de mim, na verdade foi o Rodrigo que copiou de mim, não fui eu que copiei dele, tá? Gestão da atitude. Gente, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, é que fazer alguma coisa errado é ruim, né? A gente se frustra, né? Às vezes a gente gasta dinheiro com isso. Agora, não fazer nada é tão errado quanto a gente fazer algo errado. Então, tenham atitude nas empresas de vocês. E, gente, sonhar grande dá exatamente o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Pode ser que quem sonha grande não vai realizar tudo o que gostaria de realizar, mas com certeza vai realizar muito mais coisas de quem pensou pequeno. Então, sonhem grande. Fazer uma reflexão, dizer para vocês que quão faminto vocês estão. Vocês só querem ou estão morrendo da fome. Eu li uma tirinha essa semana que me chamou muito a atenção, que dizia que o corpo humano tem energia para correr a 27 km por hora durante 3 dias inteiros. Pasmem, 27 km por hora é o que um jogador faz na hora que ele está disparando no meio de campo para fazer um gol. Então você é capaz de fazer tudo que você quiser. Basta querer. Obrigado, fiquem com Deus. Espero de alguma forma ter contribuído com a vida de vocês aí. Contem comigo sempre. Olá, gestor de sucesso! Que bom ter você aqui com a gente. Fico muito feliz que você tenha chegado ao final dessa primeira jornada, dessa nossa primeira videoaula. E espero que você tenha percebido a importância de você ter um processo de gestão estruturado dentro da tua empresa, de você ter metas, de você ter indicadores. Lembra sempre da história do avião. Para que você faça uma viagem segura de um ponto A até um ponto B, você vai precisar de um marcador de velocidade, um marcador de altitude, um marcador de combustível. E o processo de gestão da tua empresa é muito similar. Para que você saiba se está valendo a pena trabalhar ou não, se a tua empresa está gerando resultado ou não, você precisa de ferramentas e depois você precisa de metodologias para interpretar esses resultados e, como consequência, conseguir melhorá-los. Lembre-se sempre que a tua empresa nasceu com o objetivo de gerar riqueza. Isso é bastante importante você manter em mente. Lembre-se também que empresas de sucesso são empresas que possuem metodologias de gestão e indicadores de performance, tanto operacionais quanto financeiros. Se você manter isso em mente, tenho certeza que você vai melhorar muito o processo de gestão da tua empresa e, como consequência, os teus resultados. Quero que você fique com a gente na nossa plataforma do Gestor de Sucesso. A gente vai compartilhar bastante conteúdo com você e isso vai te ajudar sempre aí a evoluir, a progredir e melhorar os resultados da tua empresa. Espero te rever em breve. Um abraço e até logo.